noite. Eu sou Rouxinol News. Hoje eu vou falar para vocês sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. A indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem pouco fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar dele e até divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão deles mesmos. E se a maledicência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daqueles que, tendo ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com jeito pérfido. E hoje eu quero falar para vocês, contar uma história. Um palestrante de um determinado centro, sem citar nomes, muito bom, por sinal, tinha o dom da palavra. E era dirigente também desse centro. Ele, por ser um bom médio dedicado, causava nas pessoas, em outros médios, a inveja. E a maledicência se fazia presente entre os outros médios que chegavam para também praticar o exercício da mediunidade, servindo a Jesus. Ele, como era muito visado por um senhor que o olhava com desprezo, este senhor começou a perseguir este médium. E um dia, ele chegou no centro e avisou a todos os que lá estavam que aquele senhor José, o palestrante dirigente do centro, não iria fazer a palestra naquela noite, porque havia bebido, estava bêbado e tinha sido visto saindo de um bar embriagado. No dia seguinte, foi visto uma senhora, o viu no hospital, sendo medicado. Esse mesmo que havia sido caluniado. E então soube da verdade. E foi até o centro e contou que este senhor palestrante, esse espírita praticante, este servidor abnegado de Jesus, havia tido uma crise de labirintite e, ao pedir socorro, não sabia como e a quem pedir socorro, pois precisava tomar um remédio, entrou num bar próximos às imediações, o primeiro bar que ele encontrou, e foi pedir um copo com água para beber o tal remédio que o faria melhorar. Dali ele saiu daquele bar cambaleando, porque ele estava com crise de labirintite. E todos nós sabemos que quem tem labirintite anda como se estivera realmente embriagado. Este senhor o viu assim. Então eu digo para vocês, hoje, não é a primeira impressão que deve ficar, nunca, jamais. Devemos sempre ter uma segunda impressão. Assim como nós vamos a um médico e ele nos diz que temos determinada patologia física, devemos sempre fazer uma segunda análise com um segundo médico, para que ele vise também, ele também veja e peça novos exames, e aí sim, há uma segunda opinião. Então nós temos por hábito espíritas, evangélicos, religiosos, dogmas, todos que tem por aí ateus, tem por hábito de a primeira impressão, aquilo que imagina-se que seja, é o que é. E nós temos então aquela maledicência de divulgar coisas que não temos certeza. E a calúnia, ela é muito perniciosa, tanto para quem a
caluniado, seria muito bom. Então o sábio, até contando a história de um sábio, ele disse o seguinte: eu posso te perdoar, mas eu vou soltar essas penas de todo este frango e o vento vai levar essas penas. Se tu conseguires pegar todas as penas de volta e colar no frango, eu terei te perdoado. Ele falou, não é impossível, porque o vento leva para muito longe. Ele disse assim a calúnia. Jamais você limpará o nome de quem você caluniou. Então devemos ter cuidado com a nossa fala. O falo, ele é muito perigoso. A palavra tem força. Precisamos falar de coisas boas. Precisamos falar de amor. Precisamos falar de humildade. Precisamos falar de servir com dignidade ao nosso Mestre Jesus. Porque é Ele que precisa de que nós possamos falar sempre dele. Para que o seu Evangelho redivivo seja prodigalizado, seja divulgado por toda a humanidade. E todos nós possamos ter acesso àquela verdade que Jesus tanto veio nos dizer. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Obrigada, uma boa noite para vocês e um beijo no seu coração. Boa noite.